A paz, boa tarde. Tô de volta com os vídeos. Tava um pouquinho sumida daqui por conta da correria, mas hoje eu consegui gravar, graças a Deus. Eu quero continuar falando com você sobre as mulheres da Bíblia. Nós já falamos sobre Eva e hoje eu gostaria de falar com você sobre uma mulher que não é muito conhecida, não foi muito mencionada na Bíblia, mas que eu creio que a gente pode aprender também com essa mulher. Mas quem é essa mulher? É a esposa de Noé, a mulher de Noé. Você já pensou sobre a esposa de Noé? A gente sempre pensa muito, a gente sempre aprende muito com Noé, né? Mas e com a mulher dele? Você já parou para pensar? Quem foi a mulher dele? Como será que ela era? Como ela agia? E hoje eu queria que a gente aprendesse um pouquinho com ela, mesmo que a Bíblia ela não fale muito dessa mulher, mas eu acho que nós vendo como Noé era, né? Nós percebendo como Noé era, a gente consegue entender um pouquinho quem era a mulher que estava ao seu lado. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 6, dos versículos 9 ao 22, que vai dizer um pouquinho da história de Noé, mas que é uma parte onde essa mulher é citada. Diz assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa, construa para você uma grande barca. Faça divisões nela, tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura e por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais, de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Amém? E agora nós vamos ler Gênesis capítulo 8, do 13 ao 18, que diz assim: quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais e aves em grupos de acordo com as suas espécies. Amém? Bom, como eu falei antes, a mulher de Noé, ela não é uma mulher muito conhecida, ela não é uma mulher muito citada, né? Entre as mulheres que a gente poderia estudar na Bíblia, teriam muitas e muitas mulheres, mas eu senti da gente tentar conhecer um pouquinho ela. Mesmo que a Bíblia não fale, né, como ela era, como ela agia, as características, o nome, enfim, mas eu achei interessante a gente talvez
poder aprender um pouquinho com ela, com a base do que Noé viveu, de como Noé viveu. Então, nós não sabemos ao certo o nome dela, mas sabe, Deus a conhece, Deus sabe o nome dela, né? E apesar de ela não ser uma mulher conhecida, eu creio que a gente pode aprender com ela. Porque, com certeza, ela foi uma mulher que era obediente a Deus e também uma mulher que foi submissa ao seu marido, né? Ela aceitou a missão de Noé, ela aceitou o chamado de Deus na vida de Noé. E foi uma mulher que confiou no plano de Deus na vida de Noé e na vida da família de Noé, né? Porque como nós lemos ali, foi Noé, a sua mulher, os seus filhos, as suas noras e as espécies que saíram da barca. Então, o chamado de Deus não foi apenas para a vida de Noé, né? Mas afetou toda a sua família, afetou a sua mulher, seus filhos, as suas noras. Então, eu creio que a família também teve um papel muito importante. E sabe, ela foi, então, como eu disse, uma mulher que confiou no plano de Deus na vida do seu marido. Talvez sem entender, né? Porque nós podemos imaginar que não deve ter sido fácil, né? Mas eles decidiram confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que Deus havia falado, né? E queria fazer por meio de Noé. Então, ela mesmo sem entender, ela decidiu confiar. Como a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é isso, né? Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, com certeza, a mulher de Noé, o próprio Noé, eles não estavam ainda vendo, né, a barca construída, eles ainda não estavam vendo todo o plano de Deus realizado, mas eles estavam confiando na palavra de Deus. Eles estavam confiando no que Deus havia falado que iria fazer. E quando nós lemos a história de Noé, nós sempre pensamos nele, né? Nós sempre estudamos, como eu falei no início do vídeo, a gente estuda a vida dele, a gente diz, uau, que homem de fé, né? Que construiu a barca, ficou tão conhecido. E ele foi sim, né? Um grande homem, mas foi muito importante ele ter uma mulher virtuosa ao seu lado, como a Bíblia fala, né? Da mulher virtuosa. E com certeza a mulher de Noé era uma mulher virtuosa, uma verdadeira auxiliadora, uma mulher de fé, uma mulher que apoiava e que ajudava Noé nessa missão. E eu fico pensando, né? O que será que ela fez? O que será que ela fazia enquanto que Noé estava lá construindo, né, a barca? E eu fiquei pensando, eu creio que ela provavelmente, ela orava. Eu quero crer que ela era uma mulher de oração, né? Que orava pelo seu marido, orava para que os sonhos de Deus, os projetos de Deus, né? As promessas de Deus viessem a se cumprir através da vida de Noé. Provavelmente ela orava também para que Deus fortalecesse o seu marido, porque eu creio que não deve ter sido fácil para Noé. E mesmo sabendo que todas as pessoas achavam que ele estava maluco, né? Não acreditavam naquilo que ele estava fazendo, mas ele decidiu confiar, ele decidiu obedecer. Então eu creio que ela orava muito por ele também, pela vida do seu marido, né? E para que Noé continuasse fazendo, para que Noé tivesse força, tivesse fé, tivesse foco para continuar fazendo o trabalho que Deus havia proposto para Noé fazer. E nós temos orado o suficiente pelos nossos maridos? Nós temos orado para que os planos de Deus venham a se cumprir na vida dos nossos esposos? Talvez Deus tenha liberado uma palavra, uma promessa sobre a vida do seu esposo e você tem visto
pessoas dizer que não vai acontecer, você está vendo as circunstâncias e você talvez nem tenha mais orado por isso. Mas hoje eu queria te encorajar para que a gente não desista de orar pelos nossos maridos, que a gente não desista de orar para que os planos de Deus, as promessas de Deus venham a se cumprir na vida dos nossos maridos. Amém? Eu também entendo que provavelmente ela era uma mulher que o animava, né? Que o incentivava. Com certeza, enquanto Noé construía a arca, ele passou por momentos de preocupação, momentos de desânimo, talvez momentos em que ele queria parar, que ele queria desistir, né? Momentos que ele cansou, talvez. Mas essa mulher, ela estava lá nos bastidores, vamos dizer assim. Ela estava por trás, provavelmente o apoiando, o incentivando, o encorajando, né? Orando, mas também com palavras na prática, o incentivando, o apoiando e ajudando o seu marido. E nós temos sido essa fonte de apoio, de incentivo, de encorajamento? Será que os nossos maridos têm encontrado em nós essas qualidades de uma mulher que o encoraja, de uma mulher que o apoia, de uma mulher que o incentiva? Será que nós estamos olhando as qualidades dos nossos maridos ou talvez nós estamos só vendo os defeitos? E eu também acredito, eu quero crer que ela era uma mulher que provavelmente o ajudava, né? Ela talvez não tenha como ajudar ele na construção da barca, mas eu creio que ela ajudava muito aonde ela estava, né? Dentro de casa. Mas como assim? Ajudava o seu marido para que quando ele chegasse, ele tivesse um lar acolhedor, né? Um lar tranquilo, porque provavelmente ele passava o dia naquela construção, então quando ele chegava em casa, ele queria ser bem recebido na sua casa pela sua esposa, e talvez seja dessa forma que ela o recebia, com uma boa comida feita, né? Cuidando da casa. Então, eu acredito que ela também tenha cumprido bem esse papel, né? E então ela ficava cuidando do restante, né? Da casa, da família, preparando refeições, cuidando talvez dos animais, né? Então, ela fazia também o trabalho dela, como eu disse antes, né? Talvez ela trabalhava pelos bastidores, né? Mas ela também ajudava o seu marido dessa forma. E nós temos sido essa esposa que recebe bem os nossos maridos quando eles voltam de um dia longo de trabalho? Será que os nossos maridos, eles têm prazer de estar em casa? Será que quando ele chega, né, a gente o recebe bem, a gente o trata bem, a gente diz que ele fez falta, a gente demonstra carinho, afeto, atenção, cuidado? Será que a nossa casa está bem preparada para o receber depois de um dia cansativo de trabalho? Ou será que quando o nosso esposo chega em casa, só o que ele vê, só o que ele ouve, né? É o estresse, é a gente reclamando dos filhos, é a gente reclamando do dia cansativo, a gente reclamando disso, daquilo. E então nós temos sido uma mulher ajudadora, como Gênesis no capítulo 2, no versículo 18 diz que nós fomos criadas. Gênesis capítulo 2, o versículo 18 diz: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Vou fazer para ele alguém que o ajude. Então nós estamos sendo essas mulheres que ajudam os nossos maridos? Ou será que nós estamos sendo mulheres que atrapalham, como a Bíblia diz? Será que nós estamos sendo uma pedra de tropeço na vida dos nossos esposos? Bom, para concluir, então eu creio assim que a mulher de Noé, ela não foi uma mulher perfeita. Nós também não seremos mulheres perfeitas. Nós temos nossos defeitos, né? Nós vamos ter os nossos dias bons, nossos dias maus. Mas o meu desejo é que nós possamos ser mulheres obedientes, mulheres de fé, mulheres corajosas, mulheres que vivam junto com os nossos maridos, junto com a nossa família, que nós possamos viver todos os planos, todos os projetos, todas as promessas de Deus, que nós possamos ver
todas as promessas de Deus sendo cumpridas na vida dos nossos esposos, nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, né? Sabendo que como essa mulher não teve o seu nome conhecido por nós, talvez nós também não vamos ter o nosso nome conhecido, talvez nós também não vamos ter o reconhecimento das pessoas, mas nós vamos ter o reconhecimento e a recompensa que é dada por Deus. Amém? Espero que esse vídeo tenha falado com você e até o próximo, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre outra mulher da Bíblia. Que Deus te abençoe.